compreendido. Quantos querem ouvir a voz do Senhor falando com você nessa noite? Digam amém. 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 Deixe-me perguntar a você se você orou hoje, antes de vir para cá, pedindo ao Senhor: Senhor, fale comigo. Eu estou indo para a tua casa e eu preciso ouvir a tua voz. Fale comigo. Você orou pedindo ao Senhor para falar com você a despeito do pregador. O tema do evangelho da mensagem de hoje é o evangelho não compreendido. A palavra de Deus nos diz: chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado destas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Vamos à presença do Senhor em oração. Feche seus olhos. Ó Deus, Deus bendito, como tua palavra é maravilhosa, como ela é profunda, é como um grande mar, no qual nós nos perdemos, tão pequenos que nós somos. Nós estamos aqui nesta noite, já reconhecidos de nossos pecados e faltas, das quais talvez uma delas tenha sido não ter buscado a tua face nesta semana, não ter pedido ao Senhor, enquanto víamos para cá, que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Nós já reconhecemos os nossos pecados na tua presença, mais uma vez fazemos isso aqui. Mas nós, apesar de pecadores, apesar de pequeninos, nós de fato necessitamos de que o Senhor fale conosco. E nós de antemão agradecemos ao Senhor por não desistir de nos ensinar, a despeito de nossa dificuldade em aprender, em compreender. Por isso, ó Deus, nesta noite, eu peço ao Senhor que me conceda a graça que eu necessito, a autoridade, o poder vindo do céu, de modo que a minha voz seja calada, que eu me cale e que a tua palavra fale ao teu povo. Da mesma forma, suplico ao Senhor que rompa, que vença as barreiras nos corações nesta noite, para que possam ouvir, não a minha, mas a tua voz, e possam compreender as verdades do Evangelho que o Senhor quer transmitir ao teu povo nessa noite. Assim nós te oramos e te agradecemos desde já por tua benevolência e misericórdia. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Por favor, podem sentar, queridos. Veja bem, se nós levarmos em conta o tempo de existência da igreja cristã, levarmos em conta o período do Novo Testamento até hoje, a quantidade de pastores, presbíteros, missionários, missionárias, que já foram levantados por Deus em quase 2000 anos de história, nós certamente, quando o assunto é a pregação, o ensino, a propagação do Evangelho, nós vamos concluir que esse Evangelho vem de fato sendo pregado há quase 2000 anos. Uma prova viva disso é que nós estamos aqui. É que o Evangelho deixa a Palestina, rompe quase 20 séculos de história, de culturas, e chega até nós, brasileiros. Isso quer dizer, levando o raciocínio acima, à frente, que o Evangelho hoje, 2024, ele é conhecido numa escala muito maior do que ele era há 2000 anos atrás. Isso é lógico. Mas se nós retroagirmos, voltarmos um pouquinho para trás e levarmos em consideração todo o tempo em que o Evangelho está sendo pregado no mundo,
ou seja, não só levando em consideração o Novo Testamento, mas também levando em consideração o Antigo Testamento, vendo onde o Evangelho começou a ser pregado, no Éden, nós chegamos à rápida conclusão bíblica que o Evangelho vem sendo pregado por aqueles que defendem a ideia, a teoria da terra jovem, como eu e o de saudosa memória, doutor Adalto Lourenço, a idade da terra jovem, 6.000 anos, então o Evangelho vem sendo pregado há 6.000 anos. Começou a ser pregado em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O proto-evangelho, o evangelho embrionário, a primeira promessa do Messias. Então, biblicamente, é fácil nós concluirmos que são milênios de exposição da verdade. Logo, é razoável eu e você pensarmos, deduzirmos, concluirmos que a grande maioria da humanidade deve ter uma compreensão mais profunda acerca de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma compreensão mais profunda acerca da obra de redenção, do propósito de Deus para a sua criação, sobretudo para a humanidade, criada à imagem e semelhança de si mesmo. Todavia, nós sabemos que, infelizmente, esta não é a realidade. Nós sabemos que sem a iluminação do Espírito Santo, boa parte da humanidade caminha em densa, em espessa escuridão de ignorância espiritual. Talvez, assim como eu, você tenha pessoas na sua própria casa, na sua própria família, que ainda não foram iluminadas pelo Espírito Santo, que ainda permanecem, apesar de 6.000 anos de pregação evangélica, continuam sem entender o que é o Evangelho. Mas então nós seríamos, eu e você, crentes, consolados com a verdade de que o povo de Deus, o povo que Deus decide estabelecer uma aliança desde o Antigo Testamento, os judeus, os gentios que eram alcançados pela fé hebraica, os prosélitos, ainda no Novo Testamento, a própria igreja cristã, esse povo que Deus decidiu estabelecer uma aliança, o povo de Deus. Esse povo é o povo que então compreende o Evangelho. Ora, se o mundo lá fora não entende, o nosso coração se consola pela verdade de que o povo de Deus compreende o Evangelho, quem Deus é e o que Ele quer. É o povo que tem sido ministrado, especialmente, esse povo da aliança, de geração após geração, pela verdade do Evangelho. Logo, éramos para ser consolados pela verdade que é o povo que tem o conhecimento de Deus, que possui o correto conhecimento, a correta compreensão evangélica. Mas, infelizmente, essa também não é a realidade encontrada mesmo dentro do arraial do povo de Deus. Não é. Nem no Antigo Testamento, por exemplo, nós temos judeus que ainda estão esperando o Messias, não conseguiram encontrar em Cristo, identificar em Cristo o Messias. E nós temos, mesmo no povo do Novo Testamento, nós temos pessoas que parece que ainda não conseguiram compreender o que é o Evangelho. Princípios básicos do Evangelho, princípios elementares, como o pecado. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, isso não pode se estabelecer, isso não pode continuar, porque afinal de contas isso é pecado. Olha o que a Bíblia diz. Mas pastor, eu não posso. Eu sei que a Bíblia está dizendo que não pode, mas eu não posso. Conceitos básicos como fé. A turma do discipulado está com isso fresco na mente. Muitos dentro do arraial do povo de Deus olha para a fé e tem a mesma concepção de fé que o povo lá de fora tem. O que é fé? É crer. Eu creio. Desconsideram o pistis, a fé que foi entregue aos santos, que
que é muito mais do que simplesmente acreditar em algo, independentemente de nós termos ou não fundamento para acreditar. Não, como nós temos visto na exposição em Romanos, a fé do povo de Deus, a fé bíblica, é uma fé sólida, é uma fé que é baseada em algo concreto. Por isso, povo do discipulado, ela gera confiança, obediência e compromisso. Mas muitos do povo de Deus não sabem definir o que é fé a partir da Escritura. Infelizmente, mesmo dentro do povo da aliança, muitos do povo de Deus não conseguem compreender o que é a salvação. Mas pastor, eu estou vendo, João capítulo 10 está me dizendo, Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém poderá arrebatar da minha mão, mas eu não perco a salvação? Como é isso? Eu não consigo compreender. Como eu digo, princípios elementares do Evangelho não são compreendidos mesmo dentro do arraial do povo de Deus. Mas eu iniciei a oração de súplica a Deus por iluminação, por esta transmissão desta mensagem, dizendo graças a Deus, que Deus não desiste de me ensinar, a despeito da minha lentidão, a minha, pessoal. Não estou sendo aqui eufêmico, metafórico, não. Graças a Deus Ele não desiste de me ensinar, Ele não desiste de ensinar a você, Ele não desiste de instruir o seu povo acerca de quem Ele é e acerca do que Ele quer. É por isso que nós voltamos aqui, até Ele voltar, até Ele chegar, para sermos lembrados, domingo após domingo, semana após semana. Não é só no domingo, crente, leia sua Bíblia em casa. Sermos lembrados de quem Deus é e do que Ele quer para o seu povo, para a sua criação. Aqui nós estamos na terceira vez, oportunidade, em que o Senhor fala do mesmo assunto para a sua igreja, para os seus discípulos. É o terceiro e último anúncio formal. Existem mais 4 outros aqui em Lucas, mas anúncio formal são 3, esse é o último, em que Jesus anuncia acerca deste assunto espinhoso, delicado, incompreensível para a carne e para a mente humana. A sua paixão, seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. É interessante que, se você observar os evangelhos, você vai ver que nas 3 vezes que o Senhor fala sobre esse assunto, a reação dos seus discípulos ela é surpreendente. Na primeira vez, aqui em Lucas, foi lá no capítulo 9, em Mateus acontece no capítulo 16 e em Marcos no capítulo 8. Jesus fala sobre a sua paixão, seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. E a reação dos seus discípulos, representados por Pedro, é essa. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Ao invés de receber a mensagem evangélica e compreender a mensagem evangélica, Pedro começa a repreender a Jesus na primeira vez e diz, não pode. De modo que essa reação estranha, inadequada da igreja, é repreendida pelo próprio Senhor. E no caso lá específico, de modo bem duro. Não sei se os crentes de hoje teriam condições de ouvir isso de um pastor, talvez do próprio Cristo, quando ele diz, saia da frente, Satanás, você não considera as coisas de Deus. Na segunda vez, aqui nesse evangelho, lá no capítulo 9, ainda um pouquinho mais adiante, em outra situação, em outro contexto, em Mateus capítulo 20 e Marcos capítulo 9, quando Jesus diz, eu vou sofrer, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. A reação da igreja é, eles não compreendiam isto e tinham medo de fazer perguntas. Eu expus isso há algum tempo atrás, na verdade, há um ano atrás, 23 de maio do ano passado. Eles tinham medo de fazer perguntas. Só que nesse segundo anúncio, esse evangelista, Lucas, ele diz, como ele vai dizer aqui hoje, que eles não compreendiam essas coisas porque era encoberto, isso estava oculto a eles. Mas por quê? Se o evangelho é revelação, se o evangelho é boa notícia, é boa nova, por que, afinal, era tão difícil para os discípulos entender esta verdade do evangelho? Jesus Cristo teria que sofrer,
ele teria que morrer e depois ele iria ressuscitar. Afinal de contas, eles estavam com Jesus desde o início. Afinal de contas, eles tinham visto já muitos dos seus milagres. Alguns deles tinham sido, inclusive, alvo deles. Pedro, em pessoa, foi resgatado de ser engolido pelas águas do mar revolto. Por que eles não conseguiam compreender? Eles estavam desde o princípio ouvindo os seus ensinos. Como é que eles não conseguiam compreender isto? Esta verdade do Evangelho, se afinal de contas, desde o início, eles são testemunhas da oposição incansável que Jesus sofria. Por que eles não conseguiam compreender isto? Bom, é sobre isso que nós vamos meditar hoje. O Evangelho não compreendido. Uma coisa é fato. A igreja do Senhor, isso inclui eu e você, crente, precisamos ser lembrados das verdades do Evangelho. Precisamos ser lembrados do Evangelho. Somos chamados a compreender o Evangelho. Não é à toa que por 3 vezes, e de modo muito especial nesse historiador chamado Lucas, o evangelista, que aqui vai funcionar no seu Evangelho as 3 vezes como marcos textuais, eu vou falar sobre o segundo daqui a pouco, não é à toa que o Senhor, por 3 vezes, registra para os discípulos: vocês precisam ouvir e guardar e compreender o Evangelho. Vocês precisam entender o que significa o Evangelho de forma integral. O Evangelho não é só milagre. O Evangelho não é só o ensino que é palatável, que é digerível, que é saboroso na boca. O Evangelho também tem assuntos espinhosos. Mas o Evangelho ele é integral. E você, crente, igreja, discípulo, discípula de Jesus, precisa entender o que é o Evangelho à luz do próprio Evangelho. Olha a sua Bíblia. A primeira parte do versículo 31 é dito para nós que, chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: qual é o contexto, pastor? Vou lembrar você da exposição passada. Aquele embate, as perguntas que foram feitas no contexto do encontro entre Jesus e o jovem rico. 3 perguntas são feitas, um pelo jovem rico, um pelo próprio Senhor para levantar uma questão, como nós costumamos dizer no esporte, levantar a bola para depois cortar, e outra pergunta feita por aqueles que ouviam. Então o Senhor vai responder aquelas perguntas e vai levar a sua igreja à reflexão, vai chamar a sua igreja a refletir sobre 2 coisas: a consciência do que está por vir. Vocês não podem negar, não podem tirar isso da mente de vocês, vocês não podem afastar e dizer, não, isso é muito ruim de pensar. Vocês precisam pensar em tudo que o Evangelho ensina a vocês, vocês têm que reter isso, e consequentemente vocês têm que estar firmes, têm que ter coragem para entender o que o Evangelho tem a ensinar a você e para viver a verdade que o Evangelho traz a você. Por quê? Porque a tendência do coração da igreja diante do Evangelho integral, não é do Evangelho selecionado, não é da caixa de promessas, é do Evangelho integral. A tendência da igreja é a mesma tendência dos discípulos que foi registrada em Marcos capítulo 10, versículo 32, nesta terceira citação de Jesus sobre sua paixão, morte e ressurreição. Marcos 10, 32 diz que nesse contexto aqui, Jesus ia adiante dos seus discípulos, ponto. Aí ele completa: estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. Jesus ia adiante deles. Essa informação adicional é trazida no Evangelho segundo Marcos. É a típica cena do mestre que vai adiante na jornada, na caminhada, e atrás vão os seus discípulos, vão os seus seguidores, vão os seus alunos. Só que o Espírito Santo traz uma informação interessante, que você deve associar ela a você, porque essa é a tendência do nosso coração. Jesus está à frente, ele está encabeçando, indicando o caminho que a igreja deve seguir. E como é que a igreja está seguindo atrás? Admirada, maravilhada, impactada, esse é o significado da palavra grega, impactada, assombrada pelo agir de Jesus, mas ao mesmo tempo cheia de apreensão. A palavra grega é medo, eufobos, é medo.
E é muito interessante porque o final das duas palavras forma um jogo. É muito interessante. Por um lado, a igreja está inequivocamente impactada, porque não tem como não ser impactado por quem Jesus é e por que Ele faz. Mas, ao mesmo tempo, a igreja está temerosa. É por isso que Jesus está dizendo, vocês precisam acolher no coração de vocês a mensagem integral do Evangelho. E a mensagem integral do Evangelho vai trazer desconforto para vocês. Mas vocês precisam manter firmes, corajosos, para que vocês possam seguir adiante. Esse é o contexto. Então, a continuação do versículo 31. Eis que subimos para Jerusalém, Jesus falando, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Vamos subir para Jerusalém. É interessante que, geograficamente, Jerusalém está num elevado. De qualquer direção que você chegue em Jerusalém, você tem que subir. Ela está numa localização mais elevada. No entanto, essa expressão, subir até Jerusalém, é uma expressão que ganha todo um contexto, desde o Antigo Testamento, toda uma significação espiritual. Subir até Jerusalém. Subir até a Cidade Santa. Ir até essa terra da promessa. Esse lugar simbólico na terra que expressa onde Deus quer nos abençoar, onde nós apresentamos diante dele o nosso culto, a nossa adoração. É a prefiguração da cidade santa, da nova Jerusalém. Os salmos de degrau, de romagem, de peregrinação, eles são entoados nessas viagens para Jerusalém. O povo de Deus, espalhado por todos os lugares, quando vai para Jerusalém, para as festas anuais, entoa os salmos, cantando salmos, entoando salmos, louvando ao Senhor com a sua própria palavra, porque está indo para Jerusalém, está subindo para Jerusalém. Mas o nosso Senhor, Ele diz, nós estamos subindo para Jerusalém com um propósito. Ele diz o porquê, o propósito daquela viagem que aqueles que estão acompanhando atentamente essas exposições já sabem que estava sendo mais longa do que o habitual. Não foi a viagem mais curta. Ele está dizendo, no final do versículo 31, essa viagem até Jerusalém não é uma mera peregrinação, como fazem os nossos irmãos. Jesus está dizendo, se aproxima a Páscoa, mas nós não estamos indo para Jerusalém para celebrar uma Páscoa qualquer. Ele diz, nós estamos subindo até Jerusalém, porque lá se cumprirá. Você lembra de João, quando ele diz, o Evangelho segundo João, quando Jesus na cruz diz, capítulo 29, versículo 31, se não me falha a memória, tetelestai, está consumado. É a mesma palavra. Ele disse, estamos indo porque lá se cumprirá. Lá se completará, lá se finalizará, lá será completamente concluído. O quê? Tudo. Pantas, de novo. Cada profecia individualmente e, ao mesmo tempo, a compilação, a reunião de todas as profecias do Antigo Testamento. Tudo aquilo que fala acerca de mim está para se cumprir, se cumprirá. É interessante que o tempo verbal, ele indica uma certeza e uma convicção. Vai se cumprir. Nós estamos indo para Jerusalém para isso, para que se cumpra. O tempo é futuro, mas é certo. Vai se cumprir tudo o que está escrito. E é a mesma palavra grega que o apóstolo Paulo usa lá no capítulo 3 para fundamentar o seu argumento da pecaminosidade humana, quando ele cita o Antigo Testamento e diz assim, está escrito. Quem estava presente lembra. É o caráter permanente da Escritura. Está escrito, já foi escrito, mas permanece vigente, crível, com autoridade. Está escrito, está registrado, vai se cumprir. É por isso que nós estamos indo para Jerusalém, para que se cumpra tudo o que foi escrito, o que está escrito, o que tem valor permanente, que não ficou no passado, por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Interessante que Cristo não faz aqui no último anúncio formal, na última chamada de atenção, é como uma chamada, está para acontecer. Ele não cita nenhum versículo específico, nenhuma passagem específica, ele poderia ter citado várias passagens de Isaías, mas ele não faz isso. Ele se refere a um conjunto de falas proféticas
que anunciam o que havia de acontecer com o Messias, com o servo sofredor, com o justo. Por que isso é importante frisar? Porque o Espírito Santo deixou isso para nós sabermos que o que estava para acontecer não iria acontecer pela omissão de Herodes ou de Pilatos. Não seria um acidente histórico, não seria obra do acaso, um conjunto de circunstâncias que acabaram dando naquilo. Não, graças a Deus não. Não foi um erro de projeto no plano de redenção. Estamos indo para lá porque está escrito. Porque vai se cumprir tudo aquilo que foi dito a meu respeito, a respeito do Filho do Homem. Quem designou isso? Paulo vai falar isso de forma muito poderosa. Pedro vai falar isso de forma muito poderosa. Foi a mão de Deus, foi o desígnio de Deus, foi o propósito de Deus. Vocês são culpados, mas foi Deus que projetou tudo isso. E aqui de um modo muito especial, irmãos, o Espírito Santo usa o evangelista Lucas mais uma vez para trazer esse título de maior destaque no seu evangelho. Jesus como o Filho do Homem. Deixa eu lembrar você que havia uma resistência muito grande nos dias em que o Novo Testamento foi entregue. Você acha que a resistência hoje de você pregar o Evangelho, olha pastor, eu queria muito pregar, mas se eu pregar no meu trabalho, ou na minha escola, ou no meu curso, ou na minha vizinhança, ou na minha família, você não entende. Há uma resistência muito grande. Havia resistência nos dias em que o Novo Testamento foi entregue. Havia, por exemplo, uma resistência por parte dos judeus de aceitar a divindade de Jesus. E é por isso que Mateus vai escrever o seu evangelho apresentando Jesus como o rei Messias, o legítimo descendente de Abraão. É por isso que Marcos vai apresentar Jesus como o legítimo filho de Deus. Mas também havia uma resistência muito grande fora do povo da aliança, fora do povo judeu. Os gregos estavam nesse momento da sua história muito resistentes a acreditar que deuses desciam do céu e tomavam uma forma humana. Então esse título não está sendo trazido pelo nosso Salvador aqui à toa. É para mostrar que o Evangelho quebra as resistências. Ele vai de encontro às resistências. Ele não se cala diante das resistências. Você não acredita que Jesus é o Filho de Deus? Pois Ele é o Rei Messias. Ele é o Filho de Deus. Você não acredita que Deus desceu e se fez homem? Ele é o Filho do homem. Ele é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente Filho do homem, descendente da humanidade, exatamente como foi prometido que seria no proto-evangelho em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. O evangelho confrontando a nossa incredulidade. Pregue o evangelho, crente. Não menospreze o agir do Espírito Santo. O evangelho foi dado. Abra a boca e diga: Ele é verdadeiramente Deus e Ele é verdadeiramente homem. É o meu Salvador, o Rei eterno. Pregue o Evangelho, não ceda às resistências que se opõem ao Evangelho, pregue o Evangelho e deixe o Espírito Santo fazer o seu trabalho. Então, pela primeira vez nesse Evangelho, que está sendo direcionado a Teófilo, sabemos, primeiro destinatário original, mas a todo mundo gentílico, é um presente para nós esse Evangelho. Os gentios pela primeira vez vão ouvir sobre a sua culpa. Vai ser exposta pela primeira vez a culpa dos gentios, não só dos judeus, mas agora dos gentios, pelo sofrimento, pela morte do Senhor. Versículos 32 e a primeira parte do 33. Veja. Então será entregue aos gentios que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Percebe? O que o Evangelho em pessoa está dizendo? Jesus está dizendo: nós vamos subir para Jerusalém, sim. Ele está dizendo: nós vamos sim subir para adorar. Nós vamos subir para oferecer sacrifício, mas não um sacrifício de um novilho, de um carneiro ou de uma rolinha. O próprio Cristo está dizendo: nós estamos subindo para Jerusalém para que eu mesmo
me ofereça pelos pecados do meu povo, do povo escolhido. Lembre, na primeira vez Pedro disse: não, isso não pode acontecer, graças a Deus, que nosso Senhor não cedeu à tentação. Graças a Deus, que Ele repreendeu a Satanás, porque Ele foi para que isso acontecesse, para ser imolado. É o Cordeiro de Deus. Lembra de Gênesis capítulo 24? Isaac não foi levado no colo, ao contrário, ele ajudou a separar os gravetos. Ele não foi levado à força, aquela sombra. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está indo, é o primeiro da fila, está indo à frente para ser entregue. Compreenda o Evangelho. Daqui a pouco faremos associação à minha e à sua vida. Os discípulos não estão entendendo isso. Mas é isso que está acontecendo. Os romanos, eles não permitiam que os seus povos conquistados executassem os seus presos. Você sabe disso, isso é muito popular. Os filmes falam muito bem sobre isso. Então Lucas registra que, conforme havia sido predito pelas profecias, o Senhor seria entregue nas mãos dos gentios, aqui de modo específico os romanos, de modo mais específico o governador Pôncio Pilatos. E então, de modo muito caprichoso, para mim e para a sua instrução, aqui começa a dificuldade da interpretação do Evangelho. É trazida para nós uma lista de 5 itens, ditos pelo próprio Senhor, conforme havia sido predito. Nos evangelhos de Marcos e de Mateus, são 7 os itens, porque inclui os itens que dizem respeito aos judeus, escribas e fariseus, será entregue pelos escribas e fariseus. Mas aqui nós temos 5 listas que são comuns nos 3 evangelhos. Ele diz, primeiro, irão zombar dele. Essa é a minha versão, Nova Almeida atualizada. A versão que vocês usam, a revista atualizada, escarnecer. É a mesma versão do rei Tiago. Essa palavra, de modo literal, significa brincar. Mas não é só brincar. Não é um brincar inofensivo, não. O sentido dessa palavra é ridicularizar, se tornar objeto de ridicularização para o prazer dos outros. Compreende? É isso que significa zombar, escarnecer. É tornar algo objeto de ridicularização para o prazer de outras pessoas, que não aquele objeto ou aquela pessoa que está sendo ridicularizada. Primeiro. Segundo, irão insultá-lo. A revista é atualizada e uma edição católica diz ultrajar. Humilhar, diz a King James. Literalmente significa maltratar. Só que não é um maltratar comum. O sentido é ser alvo ou se tornar alvo de um comportamento ofensivo ousado. Não é um comportamento ofensivo velado, é descarado, é ousado, é proposital. Irão insultá-lo. Terceiro, ainda dentro da segunda, porque são 2, irão cuspir nele. E é interessante porque a palavra zombar, preste atenção nisso, que é a primeira coisa que vão fazer com Jesus, ela tem praticamente a mesma construção de cuspir. A diferença é muito pequena. Cuspir, o significado da palavra cuspir, literal, é desprezar. O sentido dessa palavra é ato máximo de desprezo público por alguém. O cuspir é considerado um ato mais ofensivo, de maior demonstração de desprezo do que o próprio bufete, do que a própria agressão física. É um ato de humilhação. Terceiro, depois de zombar, depois de prazerosamente ridicularizar de Jesus, de demonstrar comportamento ofensivo, proposital, ousado, depois de demonstrar publicamente o seu desprezo por ele, em terceiro lugar, irão açoitá-lo, chicotear, bater com vara, flagelar.
É a palavra grega que dá origem a um dos objetos utilizados nesse tipo de castigo, flagellum, do latim. É a antessala da morte. Muitos que eram expostos às quarentenas de açoites não conseguiam sequer sair vivos delas. Seu corpo físico não aguentava. Jesus está dizendo: vão me açoitar, vão me flagelar. Em quarto, por fim, irão matar. A palavra é tirar a morte, tirar a vida ou causar a morte de forma intencional, assumida. Não foi um acidente. Nossa, nós acabamos matando ele. Não. É matar com intenção, é assassinar. É exatamente o pecado que é proibido no 6º mandamento: não matarás. Mas, em quinto lugar, ao terceiro dia, ele se erguerá da morte. É isso que a palavra grega significa. Ficará de pé novamente. Ele ressuscitará. Mas então vem o como assim, do versículo 34, como assim? Eles, porém, último versículo da exposição de hoje, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Aqui está a razão que traz para nós o tema da nossa mensagem: o Evangelho não compreendido. Está claro, em qualquer versão que você leia, na própria língua original, que eles simplesmente não entenderam nada do que Jesus estava falando. Eles não sabiam, não conseguiam alcançar, compreender. Quando nós expomos esse texto há um ano atrás, em Lucas 9, 45, no segundo anúncio formal acerca de tudo isso, paixão, sofrimento, morte e ressurreição, eu mencionei para vocês que lá, em Lucas 9, 45, havia uma construção do verbo que indicava o que nós chamamos em teologia de passivo divino. O que significa isso? Uma ação divina, de modo que o homem fica numa condição passiva. Então, naquele momento, o discípulo estava sendo encoberto pelo próprio Deus o significado profundo daquilo que estava sendo dito pelo Senhor. E então, eu falei com vocês sobre os dois mistérios, os dois grandes mistérios do ministério terreno de Jesus. O mistério messiânico e o mistério do sofrimento. O mistério messiânico diz respeito ao fato de Jesus ser sim o Messias prometido no Antigo Testamento. Só que a revelação desse Messias está acontecendo de modo gradual, à medida em que ele vai se aproximando de Jerusalém. E o ápice dessa revelação messiânica, pública, vai acontecer daqui a pouquinho nesse Evangelho, quando Jesus entra em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas existe também o mistério do sofrimento, que dizia respeito a tudo o que envolvia a paixão e o sofrimento de Jesus, a morte do Senhor Jesus Cristo. E esse também foi revelado aos poucos. Foi revelado durante o ministério terreno de Jesus, foi revelado no momento em que ele está sendo exposto ao sofrimento e morre, e ainda é revelado de modo mais profundo na sua ressurreição. Então, esses dois grandes mistérios estavam em processo de revelação. Por isso que o passivo divino, por isso que a ação divina está trabalhando de acordo com o seu decreto eterno, tudo sob controle no coração dos discípulos, no coração da igreja. No entanto, desde a primeira revelação do Senhor, havia também dificuldades próprias, deficiências próprias de fé de cada um dos discípulos. Por exemplo, nós conseguimos observar, olhando para essas três revelações, que faltavam aos discípulos entender de modo mais pleno, mais integral, aceitar o plano de Deus conforme já havia sido anunciado nas Escrituras. Jesus não está falando nada que não houvesse sido revelado pelos profetas. Tudo já estava revelado, tudo já estava escrito. E o que estava escrito também incluía essa maneira divina de agir e de usar tudo o que ele queria usar para cumprir o seu decreto eterno. Isso incluía a oposição humana. Eles não estavam conseguindo aceitar isso.
embora isso já tivesse escrito, embora eles estivessem vendo a oposição que Jesus sofria incessantemente. Quando nós olhamos para essas 3 ocasiões, nós observamos que os discípulos falhavam em olhar para a rejeição que Jesus sofria e levá-la de fato em consideração. Faz parte do plano de Deus para Jesus, para o nosso mestre. O que eles estavam fazendo? O que Pedro faz com a sua fala? Quando ele diz, não, isso não pode acontecer. Os discípulos, pessoalmente, estavam mostrando resistência ao sofrimento que Cristo iria sofrer, ao martírio, à morte que o Senhor deveria passar. Os discípulos estavam fazendo expectativas precoces, antecipadas das bem-aventuranças. Eles já estavam salvos em Jesus, e eles queriam o quê? Eles queriam as bonanças do reino, não queriam o sofrimento, mas ainda não era tempo. Mas das 3 grandes falhas da igreja daqueles dias, dos discípulos, talvez a principal fosse essa: aceitar que assim como Jesus estava predestinado a passar por tudo aquilo, a igreja, os seus seguidores, os seus discípulos também deveriam acolher o sofrimento como parte do discipulado cristão, como parte da vida cristã, como parte do Evangelho. Afinal de contas, para também defender um pouco os discípulos, a cena que está diante deles era uma cena hedionda, era uma cena tosca. Se hoje, 2000 anos depois, é difícil, é desconfortável para mim pregar sobre isso, é desconfortável para você ouvir a pregação do Evangelho falando, sobretudo, sobre o sofrimento do nosso Senhor, que dirá para aqueles discípulos que estão ouvindo o próprio Jesus falar: vai acontecer isso comigo. Os discípulos estavam diante das portas de Jerusalém. Jerusalém era logo ali, estavam chegando. O que Jesus está dizendo está prestes a acontecer. E é por isso que Pedro, já na primeira vez, quando Jesus fala que vai sofrer, morrer e ressuscitar, Pedro diz a ele, Mateus 16, 22, que Deus não permita isso, Senhor. Veja, que Deus não permita isso. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. E aí eu fico pensando, o que dizer se Jesus chegasse para Pedro naquele momento e dissesse: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, você, enquanto diz isso para mim, deixa eu dizer a você como é que você vai morrer. Você vai morrer crucificado também, em Roma, daqui a poucas décadas. Se ele não aguentou ouvir a verdade do Evangelho, que anunciava que o seu mestre seria assassinado, o que dirá se Jesus dissesse para ele: vai acontecer isso com você também? Eu fico pensando, se Jesus voltasse para Marcos e dissesse: Marcos, deixa eu dizer a você, você que será o primeiro a registrar o Evangelho, vão amarrar as suas pernas a cavalos e vão arrastar você pelas ruas de Alexandria e o seu corpo será despedaçado. Eu fico pensando o que Marcos pensaria. Não, a culpa não é de Deus, pelos discípulos não aceitarem e não entenderem integralmente o Evangelho. Não, a culpa não é do Espírito Santo, por hoje ainda, 6.000 anos depois de história, ainda verem pessoas dentro do povo de Deus que dizem: mas isso é pecado? A Bíblia fala sobre isso, mas isso é pecado? Não, fé para mim é só isso, não, eu creio demais, mas eu não vou para a oração, eu não vou para a doutrina, eu não olho com fé de fato para as coisas que cercam a minha vida, eu não tenho nem mais fé para orar. Não, a culpa não é do Espírito Santo. Quando um crente olha para a Escritura que diz: pela graça você é salvo e salva, você não fez nada para ser salvo, e você não pode, não tem condições de fazer nada para se manter nesta condição. Não, a culpa não é do Espírito Santo. A culpa é do coração humano, manchado pelo pecado, que quer rejeitar
aquilo que o Evangelho diz que incomoda, aquilo que o Evangelho diz que vai de encontro ao interesse pessoal, aquilo que faz nós menearmos a cabeça e dizer, não, eu não consigo compreender. Era difícil para aqueles discípulos entenderem essa porção do Evangelho, assim como é difícil para muitos cristãos hoje entenderem porções do Evangelho que vão de encontro aos seus interesses. Apesar de ter acontecido isso há quase 2000 anos, ainda há cristãos que não entendem o sentido da cruz. Ainda há cristãos que têm uma percepção equivocada da obra da redenção. Acham que crer no Evangelho é simplesmente vir para a igreja e ter uma Bíblia. Acham que crer no Evangelho é simplesmente ter um nome no hall de membros de uma igreja. Que quando o assunto é confrontar a sua vida com a palavra, com a verdade do Evangelho, não! Ainda há cristãos, hoje, em 2024, que pensam que não devem se preocupar com a sua vida de santidade, que não entenderam ainda que devem sondar os seus corações caídos e que devem submeter o seu coração ao senhorio de Cristo todos os dias. O Senhor não cabia a ele, não estava no seu decreto eterno, lembrar aos discípulos todos os dias. Imagina como seria o tamanho da nossa Bíblia. Só do registro de Jesus todo dia. Olha, eu vou morrer, eu vou sofrer, morrer e ressuscitar. Essa confirmação tríplice ensina a mim e a você que nós precisamos lembrar todos os dias. O meu Senhor precisou sofrer, o meu Senhor precisou morrer, Ele precisou ir até a cruz. Assim eu também, a minha vida associada a Ele está associada também aos seus sofrimentos. Não foi só Cristo que teve empatia com os sofrimentos do seu povo, quando vem e morre, de modo que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Não, há um caminho de mão dupla, a sua igreja também se associa, tem empatia com o seu sofrimento. Paulo disse, a nós foi dado não só o privilégio de crermos nele, mas de sofrer com ele. É isso que o Evangelho nos diz, mas muitos não querem aceitar, não querem entender, não querem submeter ao senhorio de Cristo, e aceitar é pecado. Filho, filha, minha própria alma, por que você está abatida? Isso é pecado, eu não devo chorar pelo pecado, eu devo chorar para ser santo, para ser santa. Há cristãos que ainda não entenderam, irmãos, eu espero que esse não seja o seu caso, que ainda não aceitaram o custo do discipulado, que ainda não aceitaram o fato de que seguir a Jesus é ser objeto de escárnio, é ser objeto de escárnio da sua própria carne, é ser objeto de zombaria, de insulto, de desprezo. Seguir a Jesus diz respeito a estar pronto para morrer fisicamente, é estar pronto para morrer emocionalmente, quando as suas emoções são feridas, são dilaceradas por pessoas por causa do Evangelho. Não é pessoal, é por causa do Evangelho. Há pessoas que não aceitaram isso ainda, que não conseguiram compreender isso ainda. Trazendo para uma linguagem atualizada para o século 21, ser de Jesus é estar constantemente sob cancelamento. Cancelamento. Jesus foi cancelado. Talvez você olhe, concluindo essa mensagem, e diga, da primeira vez que o pastor em muito tempo não faz conexão dessa passagem com tudo que foi falado até agora no capítulo 18. Mas eu deixei para o final, para a conclusão do nosso sermão. Pelo menos foi essa a orientação do Senhor para mim. Porque nós olhamos para esse marco textual, esse marco que o Espírito Santo usa Lucas. É um diário de bordo? Estamos seguindo para Jerusalém. Mas é um marco textual. Há uma continuação do tema que antecedeu imediatamente. A resposta que Jesus dá àquele jovem, àqueles que perguntam. Você lembra? O jovem rico rejeita o ensino de Jesus. Rejeita.
Jesus apresenta o Evangelho, ele baixa a cabeça, desapontado por causa do Evangelho, e vai embora. Igualmente os discípulos estão agora, embora acreditassem no Evangelho, estão rejeitando essa mensagem do Evangelho. Não estão aceitando as más notícias, que são boas notícias. Mas para os olhos deles eram más notícias. Assim como para a nossa carne, quando a Bíblia diz isso é pecado, são más notícias para a nossa carne. São boas notícias para a nossa alma, para o nosso corpo também. Carne que eu digo no sentido pecaminoso. Eles não estão aceitando essas más notícias que o Senhor contou aqui pela terceira vez. No entanto, não tem a ver só com o contexto imediato, o que antecedeu. Tem a ver com todo o contexto do capítulo 18. Tudo o que foi dito até agora só é possível porque ele está indo para Jerusalém. Só está indo porque a palavra de Deus ela é infalível, inerrante, suficiente, autoritativa. Porque vai acontecer, aconteceu. Vai se cumprir, se cumpriu. A igreja só pode se apresentar diante de Cristo, orando, perseverando em oração, de modo ousado, humilde, constante, porque ele foi para a cruz. Se ele não tivesse ido, as nossas orações não teriam sentido, não seriam respondidas. Nós poderíamos parar de orar, seríamos miseráveis na linguagem paulina, capítulo 15, 1 Coríntios. Nós só temos condições de experimentar, de viver na nossa vida o exemplo do publicano, que ao invés de ser arrogante na sua oração, diferentemente do fariseu, ele se apresentou de modo humilde. Nós só conseguimos vivenciar isso de modo, de fato, piedoso, nas palavras de Jonathan Edwards, com afeições genuinamente piedosas, religiosas, porque ele foi, porque ele consumou a sua obra. E sobre aqueles que entram no reino, só há esperança para as nossas crianças, para os nossos pequeninos, porque ele foi, porque se cumpriu. Tudo aponta para a cruz, tudo aponta para o sofrimento, tudo aponta para a morte e tudo aponta para a ressurreição. Isso é o Evangelho. Eu quero, meu irmão e minha irmã, como eu quero ter esse semente do pecado arrancada daqui, ter o meu corpo glorificado. Eu quero não ter mais que chorar pelos meus próprios pecados e nem pelo pecado dos outros. Eu almejo por esse dia. Mas isso é uma parte do Evangelho. A outra parte diz que eu ainda preciso chorar. Que eu ainda vou chorar. Que quando isso acontecer, Jesus diz, sussurre, que os seus gritos, eles são ouvidos. Por quê? Porque ele sofreu, porque ele morreu e porque ele ressuscitou. O dom da vida eterna, essa segurança de salvação, só é possível por causa do Evangelho, por causa da cruz, por causa da paixão de Jesus em Jerusalém, por causa do cumprimento das promessas do Messias, do ungido, do Salvador. Foi por isso que, lá na segunda menção, em Lucas 9, na primeira menção, Lucas 9, 23, nesse mesmo contexto de anunciar o que iria acontecer, Jesus diz, mesmo contexto, Jesus anuncia, vou sofrer, morrer e ressuscitar. Os discípulos ficam, aí ele diz assim, dizia Jesus a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. E essa fala do Senhor continua ecoando, associada à mensagem do Evangelho, do sofrimento do Evangelho. Pedro, agora há pouco, chama a atenção de Jesus, versículo 28. Ele diz, olha, nós sacrificamos tudo por sua causa. Jesus diz, o meu sacrifício é muito maior. O que eu estou prestes a fazer por vocês
é muito maior do que tudo o que vocês abrirem mão por minha causa. Assim o Senhor fala para mim e para você hoje, igreja. Se você é crente em Jesus, você deve estar pronto, disposto a sacrificar casa, bens, família, tudo por Jesus. Por quê? Porque Ele sacrificou a si mesmo, Ele deu a sua vida naquela cruz maldita para que você pudesse ser chamado cristão, cristã. Jesus disse no capítulo 17, versículo 25, antes é necessário que o Filho do Homem padeça. O Espírito Santo continua dizendo que antes de nós, eu e você, abraçarmos as bem-aventuranças, jubilarmos de modo indizível, eu fico pensando, vamos sorrir, nossos pensamentos, eu não sei, eu acho que vamos olhar uns para os outros e dizer, acabou, as nossas faltas não existem mais, as nossas dores, os nossos erros, isso não existe mais, acabou. Mas antes, o Evangelho nos diz, é necessário que a igreja esteja ciente, não negue nada que o Evangelho diz e siga adiante. Jesus está indo à frente, siga adiante. Jesus e a igreja atrás, com coragem para obedecer. Uma palavra final para você. Você que nos visita e que, eventualmente, com todo respeito, na multidão, ouve falar do Evangelho, como muitos nesse mundo ouvem, mas você não entende o Evangelho. Mas você não consegue compreender o Evangelho e talvez você use isso como desculpa. Pastor, olha, eu gosto de vir à igreja, por isso que eu estou aqui. De vez em quando, sempre que eu posso, eu venho. Mas eu não entendo o Evangelho, é por isso que eu não me rendi a ele. Deixa eu dizer a você o que eu vi por esses dias. Fui relembrado. O Evangelho, ele é o Evangelho dos apóstolos. Você quer ser grande, tem que ser pequeno. Quer ser o maior, tem que ser o menor. Você quer ganhar, você tem que perder. Você quer viver, você tem que morrer. Morrer para o pecado e viver para Deus. Então não tente entender o Evangelho de acordo com os seus pressupostos, os seus conceitos pré-definidos, porque você não vai conseguir encaixar o Evangelho no seu interesse. Você tem que dizer só isso. Eu reconheço que sou pecador, é por isso que eu erro. E eu reconheço que apenas Cristo pode me salvar. Esse é o arrependimento. Essa é a porta de entrada para o reino de Deus. A partir daí, você vai aprender na palavra o que é o Evangelho. E você vai ser confrontado ou confrontada a dizer, mas espera aí, aceite, porque é o Evangelho. E ele vai transformar a sua vida. Ele vai mudar a sua maneira de ver Deus e ver a sua criação. Não sou eu, não é a nossa igreja, mas é o Evangelho. Entregue-se a Cristo. Renda-se antes que seja tarde demais. Antes que quando Ele voltar para buscar o seu povo, você diga, não, eu quero aprender. O que precisava ser ensinado já foi. Se você está aqui hoje e você está afastado ou afastada do Evangelho, você sabe muito bem o que eu estou lhe dizendo. E talvez o que levou você para fora da igreja não tenha sido o erro do pastor, ou do líder, do irmão, da irmã. Talvez não tenha sido isso. Tenha sido você achar que você podia ler o Evangelho a partir de uma lente que o Evangelho não te dá. Volte-se para Deus antes que seja tarde. Você que está afastado ou afastada do Evangelho. Você que conhece a verdade de Deus. E a eu e você, Igreja do Senhor, deixe-me dizer a você que você, nós somos resistentes ao Evangelho. A gente quer dizer a Deus que a gente não entende, que a gente não compreende o Evangelho. Quando o Evangelho diz faça isso e você quer fazer outra coisa completamente diferente. Quando a sua vontade, quando a sua inclinação, sigamos ouvindo atrás do Senhor e ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu ensinamento e dizendo, Senhor, eu preciso aprender mais, eu preciso ouvir mais sobre isso, eu preciso ouvir mais sobre salvação. Senhor, eu sou pastor, mas eu preciso aprender mais sobre fé.
Eu preciso aprender mais sobre perdão. Eu preciso aprender mais sobre salvação. Eu preciso aprender. Me ensine, porque a minha carne continua resistente ao teu evangelho. A minha carne continua não querendo compreender ao teu evangelho. Se nós fizermos isso com submissão, o Senhor há de continuar nos ensinando, dia após dia, até nós vamos continuar crescendo à medida da estatura, da varonilidade perfeita, o padrão que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós prosseguiremos conhecendo ao Senhor, como diz Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vamos orar, feche os seus olhos. Deus bendito, rendemos graças ao Teu nome mais uma vez, pela Tua paciência e a Tua longanimidade, a Tua capacidade pessoal em continuar sendo paciente comigo, conosco, com a Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque apesar das resistências que há em nosso coração de compreender o Teu Evangelho, o Senhor tem sido tão gracioso conosco, porque o Senhor não tem fechado a Tua boca, o Senhor não tem fechado a Tua palavra, mas o Senhor tem falado aos nossos corações por meio do Evangelho. Perdoe-nos, ó Deus, quando nos fazemos de desentendidos, quando nós não queremos aceitar aquilo que a Tua palavra nos diz, quando queremos seguir por caminhos estranhos ao caminho do Evangelho, resistentes, damos N desculpas, nos perdoe, Senhor. Nos ajude a aceitarmos o Evangelho integral, nos ajude a compreendermos, a despeito da nossa própria dificuldade de aprendermos. Nos ensine, Senhor. Espírito Santo de Deus, aplique ao nosso coração, nos instrua acerca da verdade, da justiça e do juízo. Assim nós te oramos, agradecidos por tudo que o Senhor nos falou nessa noite. Em nome de Jesus, amém.